Primeiro, os cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no do coração, mais do que bem-vindo vocês sejam. Vamos tratar aqui do regimento interno do tribunal. Para começar, o que é mesmo o regimento? É o Tribunal de Justiça no exercício de uma função atípica. Que função é essa? A função normativa. O regimento interno é basicamente a norma que estrutura o tribunal, diz quais são os seus órgãos, os seus cargos diretivos, diz a composição dos órgãos, as suas atribuições e também trata de matéria procedimental, diz como os processos serão distribuídos, como é que se dará a distribuição e o tratamento dos recursos e das ações, de competência originária. Então, basicamente, o regimento traz a estrutura e a questão também procedimental, beleza? Começando aí do artigo 1º, ele apenas anuncia que o Tribunal de Justiça é o órgão superior do Judiciário Estadual. Tem sede na capital do estado e jurisdição em todo o território do estado. Veja bem, tem gente que não consegue entender uma coisa simples. Belo Horizonte, que é a nossa querida e bela capital, ela tem o Tribunal de Justiça de segunda instância, onde atuam os desembargadores, mas Belo Horizonte também é uma comarca, ou seja, lá também eu tenho atividade de primeira instância. Eu tenho também juízes de direito em Belo Horizonte, assim como tem nas outras cidades do estado. Qual é o tratamento que se deve dispensar ao tribunal? O tribunal deve ser chamado de egrégio. Os seus membros são os desembargadores, a quem nos devemos reportar como excelência. Lembrando o seguinte, quando você estuda o Poder Judiciário na Constituição Federal, nos demais tribunais, nos TRFs, TRTs, o legislador constituinte escolheu a expressão juízes de tribunal. O único caso a que chamamos de desembargador é mesmo nos TJs, beleza? Tranquilo, creio que sem dificuldade nenhuma, Vamos lá. Artigo 3º. O tribunal é constituído pelos desembargadores em número fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, Nele compreendidos o presidente, os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça. Esses são os cargos diretivos, O presidente, os 3 vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça são os cargos de direção, E aí, se um menino nasce e fala assim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser desembargador. O que ele tem que fazer para ser desembargador? A gente vai ver que ele tem basicamente 2 caminhos. Ou ele presta concurso para juiz e busca promoção na carreira da magistratura, ou então ele chega pelo 5º constitucional, tendo sido advogado ou membro do MP. Olha aqui, na Lei Complementar 59 é dito que nós temos 150 desembargadores. Então, quantos membros existem lá no TJ? 150. E já dizia a Constituição, a Lei Complementar repete, nós temos que respeitar aí o 5º constitucional, Na carreira da magistratura, para eu chegar a desembargador, eu vou sendo promovido de entrância para entrância, e quando eu chego na entrância especial, é que eu estou apto a ser promovido a desembargador. Então, vai ser desembargador por promoção aquele juiz que estiver na comarca de entrância especial. Gente, não confundam instância com entrância. Instância é a escala decisória. Decisão de primeira instância, decisão de segunda instância. O que é entrância? Entrância é uma classificação das comarcas pelo volume e complexidade dos processos, Então você tem aquelas comarcas de primeira entrância, de segunda entrância e de entrância especial. Tranquilo? Olha aqui, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. Imaginei os 150 desembargadores. Aqui eu tenho 1/5, portanto, vamos colocar nossa matemática, 1/5 de 150 é 30. Então, desses 30 eu tenho 15 que vão sair do MP, 15 que vão sair da advocacia. E os demais 120 desembargadores chegarão ao tribunal por promoção na carreira da magistratura. Marcos, aposentou o desembargador. O que eu preciso saber? De onde ele veio? Se o desembargador que aposentou, chegou ao tribunal pela carreira da magistratura,
então nós vamos ter que promover um juiz de entrância especial para suprir a vaga. Não, era do MP, então o procurador-geral tem que indicar lá os nomes para que o tribunal possa escolher. Ah não, era da advocacia, então a AB vai indicar para o tribunal escolher. Então eu vou saber de onde que vai sair o desembargador a partir da constatação de onde foi a vaga. Deu para entender claramente? Eu acho que esse esquema está muito fácil, vamos seguir aqui. Olha bem. Também trouxe para vocês quais os critérios que a Lei Complementar 59 nos indica para classificar as comarcas por entrância. Então veja, de entrância especial, as que têm 5 ou mais varas instaladas, cuidado, cuidado. Se eu sou banca e quero fazer você errar, eu troco instalada por criadas. Porque veja, eu posso ter uma vara criada, mas ainda não está em funcionamento, ainda não instalada. Não vai ser, não vai ser critério, não vai ser contada para a classificação da comarca. O que a lei manda? São 5 ou mais varas instaladas. Nelas compreendidas as unidades especiais e, veja, os 2 requisitos concomitantes, população igual ou superior a 130 mil habitantes, né? Beleza. Aí, o que é de primeira entrância? É aquelas que têm uma vara única, né? Imagina, um juiz só para resolver tudo, processo de família, processo civil, processo criminal. Professor, isso acontece sim, tem comarca que é vara única, né? O juiz faz tudo, né? Imagina o que é ser oficial de justiça numa comarca dessa, né? E depois você tem então o que não se enquadra no critério de entrância especial e o que não se enquadra no critério de primeira entrância são comarcas de segunda entrância. Cai na prova, tá? É uma questão muito provável de ser cobrada e é simples de memorizar, tá? Beleza? Vamos seguindo aqui, voltando. Na verdade, eu trouxe aqui uma tabelinha reiterando o que eu havia dito. Então, primeira entrância, apenas uma vara. Entrância especial, 5 ou mais varas instaladas. População igual ou superior a 130 mil. O que é de segunda entrância? As demais. Então, guarde isso aí, porque é questão de prova com certeza, beleza? Agora, voltando ao nosso querido regimento. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor serão eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno realizada na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Veja bem, então você já fica sabendo, a eleição e o exercício desses cargos de direção, mais o vice-corregedor, né, sempre em ano par. Então, nós tivemos uma mudança na direção do TJ o ano passado, tá? O ano passado, em 2022, nós tivemos a mudança, tá? Então agora nós teríamos uma outra mudança, né, em 2024, tá? Então em anos pares apenas é que eu tenho a eleição e o exercício, tá? Então beleza, são eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno na segunda quinzena do mês de abril. Os mandatos que tratam esse artigo serão de 2 anos e terão início com a entrada em exercício no primeiro dia útil do mês de julho. Óbvio que é do mesmo ano. Então, né, na segunda quinzena do mês de abril eu tenho eleição, no primeiro dia útil do mês de julho, né, eles vão começar o exercício. Tranquilo? Então é só lembrar, sempre anos pares, tá bom? Beleza. Agora o seguinte, ficou vago, um cargo diretivo ficou vago, né? Vamos ser bem trágico aqui, não que eu deseje mal a nenhum desembargador, mas só para ficar claro, porque as tragédias, infelizmente, vocês memorizam. Vamos supor que morreu, né, o que foi eleito como primeiro vice-presidente, morreu, antes de concluir o mandato de 2 anos, né? Olha bem, em caso de vacância verificada antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, será eleito desembargador para completar o biênio, né? Então aqui é como se fosse o que a gente chama de mandato tampão. Não vai começar um biênio novo, vai continuar o biênio de onde parou, né? Na hipótese do parágrafo 2º, a eleição para o cargo far-se-á dentro de 10 dias a contar da ocorrência da vaga, tá? Aqui é você lembrar do prazo. Se for cobrado em prova, o que vai ser cobrado é o prazo, né? A partir da ocorrência da vaga, 10 dias. E outra informação importante,
que esse indivíduo que será eleito será para completar o biênio apenas, né? É como se fosse o que a gente chama de mandato tampão, beleza? Tranquilo? Olha bem, o presidente, os vice-presidentes, que são 3, primeiro, segundo, terceiro vice-presidente, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor tomarão posse conjuntamente em sessão solene no tribunal pleno. Olha bem, cuidado. Você tem posse dos cargos de direção, né, mais o vice-corregedor, e você tem posse de desembargador. Os cargos de direção, a posse, o regimento prevê que aconteça em sessão solene do tribunal pleno. Agora, para o desembargador tomar posse, ó, para você ver, sessão solene do órgão especial é a primeira opção. Agora, se ele quiser, ele pode também, né, esperar uma sessão solene do tribunal pleno, ou então tomar posse no gabinete do presidente. Então, essa diferença é boa para a prova. Olha, para se dar posse aos cargos de direção, sessão solene, né, do tribunal pleno. Para se dar posse a desembargador, sessão solene do órgão especial, ou, se desejar, tribunal pleno, ou ainda do gabinete do presidente. Tranquilo? Aí eu fiz uma tabelinha que nada mais é a reprodução dessa informação aqui. Vamos seguir. Aqui fala do juramento, né, de uma declaração que os cargos de direção devem enunciar, devem assinar. Olha bem, né? No ato da posse, o empossando prestará o seguinte compromisso. Aí vem assim: facultando-se ao empossando inserir a expressão sob proteção de Deus antes do verbo desempenhar. Então, essa menção sob proteção de Deus é uma faculdade. Esse concurso do TJ vem com a banca chamada MS Concurso, só que essa parte de direito a EGEF puxa para ela. Então é meio como caminhar no escuro, a gente não tem um padrão EGEF bem definido, então pode ser que uma questão venha trazendo literalidade e pegue, em vez de facultar, coloca lá como se fosse parte obrigatória dessa declaração, né? Tranquilo. Aí vem: o desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial. Isso aqui nós já vimos, ou se desejar em sessão solene. Agora veja, o mesmo compromisso que foi prestado pelos cargos de direção será prestado também pelo desembargador, né? Mas aqui o seguinte: sobre o desembargador, o regimento deixa a possibilidade da posse dar por procuração. Veja, o desembargador, em caso de força maior de infirmidade que impossibilite comparecer perante o presidente do tribunal, poderá fazer-se representado por mandatário. Isso aqui é procuração, tá? Então, abre-se a possibilidade da posse por procuração para o desembargador, né? E na posse do desembargador não haverá discursos. Professor, pode cair uma questão sobre isso? Sim, pode, né? Pode, porque eu posso pegar criar uma questão a partir da literalidade da lei, e é um ponto interessante aqui, tá? Os prazos de posse e exercício a gente até estuda, mas lá na Lei Complementar 59, tá? Não aqui no regimento, tá? Então vamos seguir aqui. Olha bem, agora começa a parte mais espinhosa, vamos dizer assim, do nosso regimento, mas eu vou tentar tornar um pouco mais fácil para vocês aqui. Quais são os órgãos do tribunal? Primeiro, obviamente, o órgão chamado de tribunal pleno. O que é tribunal pleno? Gente, o próprio nome indica, é a união de todos os desembargadores. Tribunal pleno nada mais é que isso. Depois, fala-se do órgão especial. Lá na Constituição já há previsão de que os tribunais que tiverem mais de 25 julgadores podem criar o órgão especial, com no mínimo 11 e no máximo 25 julgadores, né? Esse órgão especial tem atribuições delegadas pelo Tribunal Pleno. O que acontece? Imagina, o TJ tem 150 desembargadores. Imagina todas as questões que são levadas como atribuição do Tribunal Pleno, eu ter que formar quórum dessa turma toda, né? Formar quórum a partir de 150. Muitas vezes, algumas das atribuições do Tribunal Pleno seriam resolvidas com muita consistência em número menor de julgadores. Então, para facilitar, falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos criar um órgão fracionário
com um jeitão de tribunal pleno? Vamos criar um órgão fracionário e transferir para ele algumas atribuições do tribunal pleno para facilitar a vida do tribunal? Foi assim que nasceu o órgão especial. Então, órgão especial constituído pelos 13 desembargadores mais antigos e por 12 desembargadores eleitos, observado o quinto constitucional. O que é isso? Ao final da formação, eu vou ter que ter um quinto desses desembargadores egressos do MP e egressos da advocacia. Essa mesma observação de que deve-se respeitar o quinto constitucional, a gente vai ver também no Conselho da Magistratura. Então, a mesma coisa aqui. O que é mesmo? Formou-se o órgão especial. Eu tenho que ver quem são os desembargadores que compõem e se eu tenho um quinto desses egressos da advocacia e do MP. E depois o outro órgão que é mencionado é a Corregedoria Geral de Justiça. Vou chamar a atenção de uma questão muito óbvia. Eu já vi, imagina, você cansado, já enfrentou questões de direito, questões de português, informática, raciocínio, falou assim, não, vou lá fazer regimento. São órgãos do Tribunal de Justiça, exceto Corregedor Geral de Justiça. Corregedor é o cargo, o órgão é a corregedoria. Cuidado. Professor, não vou cair nisso não. Meninos, o cansaço faz coisa que até Deus duvida. Eu, inclusive, dando uma pausa aqui no conteúdo, vou recomendar a vocês como fazer uma prova, e como eu fiz todas as provas nas quais eu passei, eu faço em 3 etapas. Eu escolho as questões, aquelas matérias que mais me são, que eu tenho facilidade, para me dar ânimo, para me estimular. Aí eu começo por elas. Faço as questões que têm convicção, marco um gabarito, peço para sair, vou dar uma relaxada, molho o pescoço, dou uma esticada, volto. Lembrando que nesse momento as questões que eu tenho convicção já estão todas marcadas no gabarito. Vou enfrentar aquelas que eu tive dúvidas, aquelas que eu fiquei entre 2 alternativas para marcar. Vou enfrentar até decidir qual delas. Terminei essa fase, faço a marcação no gabarito, peço para sair de novo. Ficaram sem marcar, com fé em Deus, pouquíssimas, quase nenhuma, que eu não tenho nem noção. Faço o mesmo processo, relaxamento, molho o pescoço, estico e tal, volto. Aí eu fico com o gabarito quase todo marcado, com 2, 3 questões que eu ainda não sei, olhando para o teto, para a luz vir. A luz vem, eu vou e marco. Professor, e se a luz não vier? Faça melhor do que Neymar, não caia, chute, vai chutar e com fé em Deus vai acertar. Vamos lá então, seguindo aqui, olha, Tribunal Pleno, órgão especial e corregedoria. Agora aqui é o seguinte, começam os órgãos que vão ser com certeza os mais visados. Você tem 2 sessões cíveis, veja, o menor órgão fracionário são as câmaras recursais. Você tem câmaras cíveis e tem câmaras criminais. Um coletivo de câmaras cíveis são as sessões cíveis. Criminais é o grupo de câmaras criminais. Então, você tem o órgão fracionário menor, que são as câmaras, correto? Um coletivo de câmaras, como é que é o nome? Um conjunto de câmaras. Se eu estiver falando de câmaras cíveis, são as sessões cíveis. Se eu estiver falando de câmaras criminais, são grupos de câmaras criminais. Das sessões cíveis eu tenho 2. Eu tenho 2 sessões cíveis e 18 câmaras cíveis. Eu tenho 3 grupos de câmaras criminais e 7 câmaras criminais, correto? Como é que são essas câmaras? Câmaras cíveis com 5 membros, cada uma delas, cuja presidência será exercida pelo sistema de rodízio, por 2 anos observado o critério de antiguidade na Câmara. Cuidado! Porque eu posso pegar isso aqui e colocar no tribunal. A antiguidade é aferida na Câmara. Dentre os componentes da Câmara, dentre os 5, quem é o mais antigo? Então ele é quem vai ser o presidente da vez. Ele já foi, quem é o mais antigo depois dele? É um sistema de rodízio, vedada a recondução até que todos os seus membros tenham exercido e assegurado o pedido de dispensa. E assegurado o pedido de dispensa, isso é importante também você saber. Entendeu como é que funcionam as câmaras cíveis? Pois bem, as câmaras criminais funcionam do mesmo modo. São 5 membros, quem preside o membro daquela Câmara que é mais antigo na Câmara,
Cuidado com isso, mais antigo na Câmara, né? Em sistema de rodízio, vedada a recondução até que todos a tenham presidido, né? Reservado o direito a pedido de dispensa. Tranquilo? Beleza. Agora veja, primeira sessão civil. Eu tenho 18 câmaras cíveis, não tem? Então, a primeira sessão civil, eu vou pegar um de cada câmara da primeira à oitava. Um representante da primeira, um representante da segunda, da terceira, da quarta, até a oitava. E assim vai ser composta a primeira sessão, né? A primeira sessão cível. Tanto a primeira quanto a segunda sessão é presidida pelo primeiro vice-presidente, isso é importante você saber. Se eu tenho 18 câmaras cíveis e eu separei aqui até a oitava, a segunda sessão cível vai pegar o quê? Da nona à 18ª. Então fica fácil você memorizar isso aqui. Professor, mas até a hora da prova é muita informação. Pega essa aula, dá uma lida, depois pega os roteiros e de tempos em tempos volta nela, leia os roteiros, assista a aula. Professor, mas eu vou ter que tolerar assistir o senhor mais de uma vez? Tem coisa pior na vida. Tem coisa pior na vida. Tenha fé, você vai conseguir e vai dar certo, tá? Seguindo, agora as câmaras criminais. Quantas câmaras criminais nós temos mesmo? 7. Quantos grupos de câmara? 3. Primeiro grupo de câmara, você vai pegar, veja bem, cuidado aqui. Quando eu fui formar a seção de câmara cível, eu peguei um integrante de cada câmara, um da primeira, um da segunda, um da terceira. Aqui não, aqui vai ser todos os integrantes da câmara estarão no grupo de câmaras, tá? Todos os integrantes, eu vou juntar todos os integrantes das câmaras. Professor, satisfaz uma curiosidade minha, por que nós temos 18 câmaras cíveis e apenas 7 criminais? Olha, é a própria natureza do direito. Vamos aqui dar uma relaxada e pensar e refletir o que é o direito penal. Direito penal é um ramo do direito que visa proteger os bens especiais, os bens da vida especiais. Então, o legislador, o direito, pega alguns bens, separa de modo muito especial e fala assim, ó, esse bem aqui é tão importante para a harmonia da sociedade que se sofrer lesão, eu vou tratar essa lesão como crime, né? Então, é a última ratio. O direito penal é o último ramo do direito que temos que recorrer. A ideia é que todos os outros litígios, todos os outros ilícitos se resolvam com outros ramos do direito, né? Ramos de jurisdição cível, portanto. Então eu vou chegar na jurisdição criminal em último caso, a última ratio. Então, por essa razão, eu tenho mais câmaras cíveis do que câmaras criminais. Então, no primeiro grupo de câmaras criminais, eu vou ter a segunda, a terceira e a sexta câmara criminal. No segundo grupo, a quarta e a quinta. No terceiro, a primeira e sétima. Professor, vai cair isso na prova? Eu vou ter que memorizar? Vai. Mas olha aqui, ó. Primeiro grupo de câmara, como é que é mesmo? Segunda, terceira e sexta, não é isso? 2 vezes 3, 6. Again? 2 vezes 3, 6. Então pronto. Se você sabe que 2 vezes 3 é igual a 6, você memorizou quais as câmaras que compõem o primeiro grupo de câmaras criminais. A segunda câmara vai pegar o miolo. O que é o miolo? A quarta e a quinta. A terceira câmara vai pegar as extremidades. O que são as extremidades? A primeira e a sétima. Vai me dizer que isso é difícil de memorizar? É óbvio que não, né? Então é isso. Professor, mas eu li, não vi. Por isso que minha aula é importante, por isso que eu faço diferença, né? Não é porque está na minha presença não, modéstia à parte, mas faz diferença estudar comigo isso aqui, tá? Então vamos lá. Depois, qual outro órgão? O Conselho de Magistratura, composto pelo presidente, né, que presidirá, os vice-presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça. Esses são membros natos, quer dizer, no momento que são eleitos para os cargos de eleição, eles já sabem que vão também compor o Conselho da Magistratura. Além deles, quem? Mais 5 desembargadores. Esses 5 desembargadores serão eleitos pelo Tribunal Pleno, dentre os que não compõem o órgão especial. E também na formação do Conselho da Magistratura, eu tenho que observar o quê? O 5º constitucional. Fechou? Tranquilo? Agora o seguinte, quais foram os órgãos que nós vimos até aqui? Tribunal Pleno,
órgão especial, Corregedoria Geral de Justiça, primeira e segunda seções cíveis, primeiro, segundo e terceiro grupo de câmaras criminais, as câmaras criminais, as câmaras cíveis, as câmaras criminais e o Conselho de Magistratura. Então, isso aqui, ó, é só para você memorizar, para você lembrar qual foi o caminho que você percorreu, tá certo? Tem mais órgãos? Ou se tem. Então, vamos lá. Comissões permanentes. Veja, o que eu recomendo que você faça com relação às comissões permanentes, né? Pois bem, comissões permanentes são várias. Comissões permanentes são comissões dedicadas a matérias que são inerentes à própria estrutura, à própria função. Então, como o próprio nome diz, elas são permanentes, né? Então, aqui eu peguei exemplo, Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Olha, você vai fazer uma lista dessas comissões permanentes e deixar lá à parte. De vez em quando dá uma lida. Aí depois eu vou sugerir a vocês umas 2 ou 3 para você prestar um pouco mais de atenção, tá? Ah, professor, mas se cobrar uma para a qual eu não dei tanta atenção, infelizmente é um risco que se corre, porque você tem muito mais matéria do que o regimento. Se você conseguir memorizar todo o regimento, receba aqui meus parabéns calorosos, tá? Mas como isso não é tão fácil, eu estou aqui te indicando uma estratégia, né? Para que você tenha mais possibilidade de acertar questões, né? Eu dei uma entrevista há muito tempo atrás e me perguntaram o que era estudar para concurso. Eu falei sim, né? O repórter até assustou. Falei assim, ó, passar no concurso é questão de sorte, né? Essa frase sozinha fala, então eu vou parar de estudar, né? Só que o seguinte, quanto mais você estuda, mais sorte você tem. O que é sorte aqui? A possibilidade de cobrar o que você sabe. Quanto mais você abrange, você amplia o seu conhecimento da matéria, mais possibilidade tem da questão coincidir com o seu conhecimento. Então, é isso aí. Aumente a sua sorte. Estude, né? E aí você tem as comissões temporárias, integradas e presididas pelos embargadores designados pelo presidente do tribunal. Pelo próprio nome você indica, você sabe, elas são temporárias. Surgem questões pontuais, ó, vamos fazer uma comissão para estudar essa questão. Não sei, mas por exemplo, quando foi se promover a unificação das carreiras, talvez se fez uma comissão. Nós, oficiais de justiça, agora estamos pleiteando a jornada de 8 horas, né? De repente, né, ou joga na comissão de administração, que é uma comissão permanente, ou então cria uma comissão própria para isso, é o presidente quem vai decidir. Mas sempre que eu for criar uma comissão temporária, eu vou analisar se aquilo que eu quero conseguir com a comissão temporária já não tem uma comissão permanente dedicada àquela atividade. Então é basicamente o que eu tenho que verificar. Seguindo aqui, né? O que eu tenho mais? Eu tenho aqui 2 órgãos que são ligados aos sistemas do juizado especial, tá? São 2 órgãos ligados ao sistema do juizado especial. Juizado especial, gente, é um sistema próprio. No juizado especial nós não falamos em vara, falamos em unidades jurisdicionais. No juizado especial, os recursos das decisões do juizado não vão em segunda instância para o TJ. Você tem as câmaras recursais do próprio juizado especial. Pode sair recurso de decisão para o STJ ou para o STF, mas do juizado especial não há recurso para o TJ, porque o juizado especial é como se fosse um universo paralelo. O metaverso seria, professor? Não. Vamos considerar um universo paralelo, tipo, que corre paralelamente ao judiciário tradicional, tá? Para resolver as questões afetas à querida Lei 9.099 no que diz respeito ao Juizado Especial Estadual, tá? E daqui eu tenho 2 órgãos dedicados a esse sistema, a esse universo. O Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Beleza. Tenho aqui a Ouvidoria Judicial, né? A ouvidoria todo mundo sabe para que serve, todo órgão, né, tem ou deveria ter sua ouvidoria. Além disso, um órgão que é muito importante, fala-se pouco dele no regimento, porque ele é normatizado por outras resoluções, mas ele é muito importante porque o tribunal tem priorizado muito a conciliação. A conciliação ela tem sido tão priorizada que aqui em Minas criou-se um sistema do oficial de justiça conciliador. Eu, particularmente, não me vejo aderindo por hora
pelo volume de serviço, por circunstâncias, mas talvez algum colega em outra parte do estado que não tenha a mesma dinâmica de trabalho que a nossa comarca ainda apresenta, talvez venha aderir. É interessante o seguinte, o CPC prevê que nós, oficiais de justiça, podemos fazer constar em nossas certidões propostas de acordo, tá? Mas aqui não, aqui há todo um esforço dedicado a conciliar mesmo, né? Então, esse órgão, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, é um órgão que pouco se fala dele no regimento, mas é bom você saber que ele existe, porque conciliação é a palavra de ordem atualmente em todo o judiciário, tá certo? Coloquei aqui alguma observação sobre eles, lembrando que esse órgão tem a obrigação, tem o compromisso de criar em cada comarca Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC. Beleza. Finalizando aqui a nossa apresentação, vamos aqui trabalhar umas questõezinhas. Olha bem. Acerca do regimento interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, analise os elementos dos grupos abaixo e assinale a alternativa que traz a ordem correta da correspondência entre eles. Então eu tenho grupo 1 e grupo 2. Grupo 1 eu tenho assertiva 1, primeiro grupo de câmaras criminais. Assertiva 2, segundo grupo de câmaras criminais. Assertiva 3, terceiro grupo de câmaras criminais. Aqui eu tenho letra A, composto pela primeira e sétima. Letra B, composto pela quarta e quinta. E letra C, composto pela segunda, terceira e sexta câmara. Vamos lá? Olha bem. Aquilo que eu falei para vocês, que provavelmente vocês tinham um pouco de temor, que achavam, meu Deus, como é que eu vou decorar isso? Mas depois eu te mostrei que 2 vezes 3 é igual a 6 e você certamente mudou totalmente a sua visão sobre isso aqui. É muito fácil de memorizar. Então, o primeiro grupo é justamente o quê? 2 vezes 3 igual a 6. Onde é que eu tenho segunda, terceira e sexta? Letra C. Então, a 1 é a C. 2 é o segundo grupo. O segundo grupo é o miolo, que é o quê? Quarta e quinta, né? Então, 2 é o quê? 2 é B. Então, é C, B, então só pode ser CBA. CBA, se eu não estiver enganado, é letra B. CBA. Então, essa é a resposta. Muito fácil, né? Principalmente depois que você assistiu a nossa aula, né? Então, última questãozinha aqui, uma questão que foi aplicada pela Consulplan, fácil também, para encerrar essa nossa explanação, deixando vocês com frescor na alma, com aquela sensação de que o regimento não é esse bicho de 7 papão, né? Um bicho de 7 cabeças, não é 7 papão não, bicho de 7 cabeças, e que, obviamente, acompanhado por esse professor, você pode detonar o regimento, detonar a lei complementar 59, né? Então, com a nossa vontade, a nossa didática, né? A vontade que eu tenho de fazer você ser meu colega de trabalho, com certeza não vai ter muito desafio aqui não, né? Então vamos lá. O é o órgão constituído pelos 3 desembargadores mais antigos e 12 desembargadores eleitos, observado o quinto constitucional. É óbvio que eu estou falando aqui de quem? Do nosso amigo órgão especial, letra B, portanto, né? Então, o regimento começou a ser, né, domado para vocês aqui. Essa aula, como eu disse, compõe o nosso curso, tá? É uma aula do nosso curso, é uma live do Instagram que vai ficar salva e também estará no nosso canal do YouTube, né? Muito obrigado pela assistência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo, até o próximo encontro.